História real da vovó. A aventureira que abandonou tudo para fugir com o sedutor. Clara sempre foi a avó que todos amavam. Em sua pequena cidade, cercada por montanhas e árvores frutíferas, as histórias de sua vida eram contadas em encontros familiares e nas mesas do café. Mas por trás de seu sorriso caloroso, havia um passado escondido que apenas o pó das velhas lembranças poderia revelar. Um dia, decidida a reorganizar o sótão, Clara encontrou um diário em meio a caixas empoeiradas e materiais antigos. A capa de couro estava gasta, mas o brilho da curiosidade a incentivou. Ao abrir, suas mãos tremeram. Era o diário de sua mãe. As páginas, amareladas e com a tinta desbotada, traziam relatos emocionantes de um amor proibido. Mãe de Clara se via envolvida em uma paixão avassaladora por um homem misterioso que encantava e arrebatava corações por onde passava. As palavras descritas eram carregadas de fervor, encontros às escondidas, promessas sussurradas à luz da lua e uma de... Com cada frase lida, Clara sentiu um nó na garganta, porque ninguém falara sobre isso. O amor dela custara tanto e tinha deixado marcas na família. E então, como se a vida quisesse brincar com seus sentimentos, Ricardo, o neto do sedutor que mudara o destino de sua mãe, chegou à cidade. O impacto foi imediato. A tensão entre eles era palpável. Um misto de curiosidade e desconfiança pairava no ar. Clara não sabia como lidar com isso. Como se seu coração estivesse num duelo entre a lealdade à sua mãe e a sedução de um amor novo. O tempo passou e Clara se via cada vez mais envolvida nos devaneios provocados pelo diário. A imagem de seu avô, o eterno amante, e a sombra do passado pairavam sobre seus pensamentos. O que ela estava disposta a fazer por amor? Naquela noite, embalada por um turbilhão de emoções, decidiu retornar ao sótão. Precisava saber mais. Mais do que amor. Aquele diário parecia conter segredos, e segredos têm o poder de mudar tudo. E foi lá, entre caixas de recordações, que ela encontrou uma carta bem escondida entre as páginas. O olhar dela se fixou na escrita familiar e, quando começou a ler, seu coração parou. A mensagem revelava um detalhe que poderia abalar tudo o que acreditava saber sobre sua mãe. O que mais havia debaixo daquele véu de tranquilidade? Qual seria a verdade que podia mudar a história de sua família? E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de que adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ainda atordoada com a revelação da carta. As palavras dançavam em sua mente, fazendo um turbilhão de perguntas surgir instantaneamente. O que sua mãe realmente havia escondido? Mas antes que ela pudesse processar a mensagem, um barulho repentino a fez sobressaltar. Um ruído vindo do andar de baixo. A porta da frente se abrindo com um rangido familiar. Ela congelou. Era Ricardo ou seria alguém do passado? O coração batia acelerado. Clara desceu as escadas devagar,
mal conseguindo respirar, enquanto o eco dos passos se misturava ao zumbido de suas preocupações. Ao chegar ao hall, viu a porta entreaberta, mas não havia sinal de ninguém. Apenas a brisa fria da noite se infiltrava, trazendo consigo um cheiro de chuva. Ela se aproximou cautelosamente, os sentidos em alerta. A luz da rua iluminava a entrada, criando sombras longas e inquietantes. Então, um estrondo cortou o silêncio. Clara saltou para trás ao ouvir o barulho de algo caindo. Era um objeto do seu passado. A velha caixa de madeira que sua mãe costumava usar para guardar cartas. Ela não se lembrava de tê-la tirado de cima da estante. A caixa estava aberta e a única carta que sobrara ali era uma que tinha seus olhos grudados, seu nome rabiscado em uma caligrafia conhecida. Clara hesitou, a mão tremendo enquanto pegava o papel amarelado. A letra inteligível a fez sentir um nó na garganta. À medida que lia, sua expressão se transformou. A mensagem trazia novas revelações, detalhes sobre o sedutor que sua mãe amou, mas também uma menção a um segredo oculto. O que ela viu quase a fez desmaiar. De repente, a imagem de seu avô, o homem que todos consideravam um herói, começava a desmoronar. Ele não era apenas um amante. Clara sussurrou para si mesma, seus olhos se arregalando. O texto falava de um envolvimento tão profundo que ele, na verdade, não era quem todos acreditavam. Ele tinha um passado sombrio, um envolvimento com o crime, algo tão insuportável que sua mãe escolhera ocultar para sempre. O choque a atingiu como um tapa na cara. E quando seus pensamentos já estavam em frangalhos, a porta da frente se abriu abruptamente. Ricardo entrou, ofegante. Seus olhos estavam arregalados e Clara percebeu que ele também trazia um segredo. O que ele fez a seguir a deixou atônita. Ricardo, com a voz embargada, revelou que seu avô, o mesmo sedutor que havia mexido com o coração da mãe de Clara, estava em problemas com a lei e era procurado. Ele não é só um charme, Clara. Ele fez coisas terríveis. Os dois se entreolharam, uma mescla de horror e desejo, como se tudo em que acreditavam estivesse desmoronando. Clara viu a conexão entre eles, como se isso não fosse mais sobre passado, mas sobre suas vidas, agora tão entrelaçadas em perigos que mal conseguiam entender. A tensão no ar era quase palpável, e nesse momento tudo o que sabiam se tornava uma ilusão. Um grito distante ressoou do lado de fora, quebrando o silêncio da casa. O sangue de Clara gelou. O que mais estava por vir? Pensamentos se aglomeravam. Quem eram eles realmente? E o que mais suas famílias haviam escondido? A verdade se tornava cada vez mais desconcertante. O destino delas havia mudado, e nem mesmo o sol que começava a surgir na manhã poderia clarear tamanha escuridão. Clara podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Algo que poderia destruir tudo. Clara estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a porta se abria abruptamente. Ricardo estava ali, mas não parecia apenas ofegante. Havia um brilho em seus olhos que Clara não conseguiu decifrar. "Clara, precisamos conversar!" disse ele, a voz cheia de urgência e temor. Ela não sabia como reagir. A tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. O que mais ele tinha a dizer?
A revelação de que seu avô tinha um passado sombrio ainda a atormentava. Você não entende, Clara. Está tudo interligado. O que fizemos? Dunta. O que suas memórias revelaram, isso é maior do que nós dois. Ele a puxou para um canto, longe de qualquer possível escuta. Como assim? O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara estava de volta, e a confusão tomou conta dela. Ricardo hesitou, olhando para os lados, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Ouvindo o quê? Ela insistiu, pressão crescendo em seu peito. O garoto respirou fundo. Aquele chamado que nós ouvimos, o grito, era uma mensagem para nós. O meu avô! Ele alcançou alguns amigos que podem ter descoberto algo. Algo que não deveria vir à tona. Ele engoliu em seco, os olhos se estreitando num misto de medo e resolução. Estes amigos, eles estão chegando. E se você não entender tudo isso, nós dois estaremos em perigo. Clara mal conseguiu responder. O que estava acontecendo? O que seria tão aterrador que ele não conseguia colocar em palavras? Ricardo não esperou por uma resposta. Ele começou a andar de volta para a porta. Precisamos fugir, Clara. Agora! Ele a puxou. O impulso era forte e incontrolável. Clara hesitou. Seu coração disparava não só pelo medo, mas pela ideia de deixar tudo para trás, mesmo sem entender. Mas então, como um eco distante, um barulho diferente ressoou lá fora. Um motor roncando, pneus rangendo sobre a rua molhada. Clara olhou pela janela e viu 2 carros parando na frente de sua casa. São eles! Ricardo gritou, o pânico agora estampado em seu rosto. Clara, por favor, vamos. Ele não estabeleceu uma escolha. A adrenalina a fez seguir. E enquanto corriam pela casa, Clara sentiu um frio cortante no estômago. Ao chegarem à porta da frente, uma sombra se projetou no batente. Era alguém usando um capuz. A figura encapuzada parecia saída de um filme de suspense. Clara parou, a respiração presa. Quem é você? Ela mal conseguia falar. A figura levantou a cabeça. E quando a viu, o coração de Clara parou. Era alguém que ela nunca esperou encontrar. Clara, sou eu, seu pai! Ele empurrou o capuz para trás, revelando um rosto que deveria ter conhecido, mas que estava profundamente marcado pelo tempo e pela dor. Ah, pai! Clara não conseguia entender. Como ele poderia estar ali? Depois de tantos anos desaparecido, o mundo ao seu redor começou a girar. A revelação do passado de sua mãe, da história de amor e traição, agora se entrelaçava com essa nova verdade. Você não devia estar aqui. O que você fez? O que você escondeu? Ele se aproximou, um olhar de desespero em seus olhos. Eu sei tudo. Eu estou aqui por um motivo. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre seu avô. É sobre a verdade que nos liga e que pode acabar com todos nós. Clara sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Os segredos estavam se acumulando e a verdadeira natureza das relações estava em risco. Ricardo estava ofegante ao lado dela, em choque, enquanto todos os seus mundos colidiam de uma vez. O que mais está escondido? O que você realmente sabe? A urgência surgiu em sua voz e Clara só conseguia pensar: será que ela realmente estava pronta para conhecer toda a verdade? Antes que qualquer um pudesse responder, o silêncio foi quebrado novamente. Um barulho de marcha pesada se aproximava e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. As perguntas pairavam no ar, enquanto o peso do passado e o perigo do presente ameaçavam engolir tudo o que ela conhecia. Algo estava prestes a se revelar e ela tinha que estar pronta para encarar. Pereira seu olhar fixo na figura encapuzada, Clara sussurrou: então é isso. Diga-me a verdade.
Clara estava paralisada, o coração batendo descontrolado enquanto a porta se abria abruptamente. Ricardo estava ali, mas não parecia apenas ofegante. Havia um brilho em seus olhos que Clara não conseguiu decifrar. Clara, precisamos conversar, disse ele, a voz cheia de urgência e temor. Ela não sabia como reagir. A tensão no ar era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. O que mais ele tinha a dizer? A revelação de que seu avô tinha um passado sombrio ainda a atormentava. Você não entende, Clara. Está tudo interligado. O que fizemos, o que suas memórias revelarem, isso é maior do que nós dois. Ele a puxou para um canto, longe de qualquer possível escuta. Como assim? O que você quer dizer? O nó na garganta de Clara estava de volta. E a confusão tomou conta dela. Ricardo hesitou, olhando para os lados como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Ouvindo o quê? Ela insistiu, pressão crescendo em seu peito. O garoto respirou fundo. Aquele chamado que nós ouvimos, o grito, era uma mensagem para nós. O meu avô, ele alcançou alguns amigos que podem ter descoberto algo. Algo que não deveria vir à tona. Ele engoliu em seco, os olhos se estreitando num misto de medo e resolução. Estes amigos, eles estão chegando. E se você não entender tudo isso, nós dois estaremos em perigo. Clara mal conseguiu responder. O que estava acontecendo? O que seria tão aterrador que ele não conseguia colocar em palavras? Ricardo não esperou por uma resposta. Ele começou a andar de volta para a porta. Precisamos fugir, Clara! Agora! Ele a puxou. O impulso era forte e incontrolável. Clara hesitou. Seu coração disparava não só pelo medo, mas pela ideia de deixar tudo para trás, mesmo sem entender. Mas então, como um eco distante, um barulho diferente ressoou lá fora. Um motor roncando. Pneus rangendo sobre a rua molhada. Clara olhou pela janela e viu 2 carros parando na frente de sua casa. São eles. Quem é você? Ah! Cara, por favor, vamos! Ai! Ele não estabeleceu uma escolha. A adrenalina desinquieta enquanto corriam. Quem é você? Ela mal conseguia falar. A figura levantou a cabeça e, quando a viu, o coração de Clara parou. Era alguém que ela nunca esperou encontrar. Clara, sou eu, seu... Ele empurrou o capuz para trás, revelando um rosto que deveria ter conhecido, mas que estava profundamente marcado pelo tempo e pela dor. Ah, pai! Clara não conseguia entender. Como ele poderia estar ali, depois de tantos anos desaparecido? O mundo ao seu redor começou a girar. A revelação do passado de sua mãe, da história de amor e traição, agora se entrelaçava com essa nova verdade. Você não devia estar aqui. O que você fez? O que você escondeu? Ele se aproximou, um olhar de desespero em seus olhos. Eu sei tudo. Eu estou aqui por um motivo. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. É sobre seu avô. É sobre a verdade que nos liga e que pode acabar com todos nós. Clara sentiu o chão desmoronando sob seus pés. Os segredos estavam se acumulando e a verdadeira natureza das relações estava em risco. Ricardo estava ofegante ao lado dela, em choque, enquanto todos os seus mundos colidiam de uma vez. O que mais está escondido? O que você realmente sabe? A urgência surgiu em sua voz. E Clara só conseguia pensar, será que ela realmente estava pronta para conhecer toda a verdade? Antes que qualquer um pudesse responder, o silêncio foi quebrado novamente. Um barulho de marcha pesada se aproximava,
e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. As perguntas pairavam no ar, enquanto o peso do passado e o perigo do presente ameaçavam engolir tudo o que ela conhecia. Algo estava prestes a se revelar e ela tinha que estar pronta para encarar. De repente, as luzes dos carros na rua iluminaram a entrada da casa e Clara sentiu algo frio percorrer sua espinha. "Eles estão aqui!" Ricardo gritou, puxando Clara em direção ao fundo da sala. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente foi arrombada e uma figura armada entrou, com um olhar feroz no rosto. Ele não estava sozinho. Outros homens o seguiram e a situação se transformou em um pesadelo. "Procure pelo diário! Não deixem escapar!" A voz que ecoou na sala fez o sangue de Clara ferver. Era alguém que ela jamais esperava ver, alguém que, além de ser próximo à sua família, era a última pessoa que Clara esperava ser revelada como parte dessa trama. "Não!" ela gritou, os olhos arregalados. Era Tiago, seu primo, aquele que fora considerado morto há anos. Mas agora ele estava ali, vivo, e suas intenções pareciam sombrias. Tiago olhou diretamente para Clara, um sorriso no rosto que não era nada amigável. "Você está pronta para a verdade, Clara? Porque dessa vez não há como voltar atrás." O que ele queria dizer? O que mais estava escondido? Enquanto a tensão no ar se tornava insuportável, Clara sentiu que o mundo à sua volta desmoronava de vez. As relações, as verdades e os segredos estavam em um fio. E ela não tinha certeza se poderia confiar em ninguém. Clara estava paralisada, o coração batendo descontrolado, enquanto Tiago, seu primo, a encarava com um sorriso sombrio. "Clara, sou eu, seu pai." A revelação foi como um golpe. O mundo ao seu redor parecia girar e todas as certezas foram levadas por um turbilhão de emoções. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." Antes que alguém pudesse explicar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era o som de várias vozes gritando do lado de fora. "Saiam! Nós sabemos que estão aí!" As palavras pareciam ecoar nas paredes, ressoando com a tensão que pairava no ar. Tiago, com um olhar calculista, virou-se para Ricardo e Clara. "Não temos tempo. Eles vieram atrás do diário. Precisamos destruí-lo antes que eles consigam." O imponente som da batida na porta fez Clara sentir um frio na espinha. É a única coisa que seu avô tinha deixado para trás. Uma ligação entre eles. Ela já não sabia em quem confiar. Ricardo a puxou para perto. Seu rosto estava pálido. "Clara, não podemos deixar eles levarem isso. Não sabemos a que isso pode levar." Em um segundo, Clara estava presa entre os dois homens, ambos com seus próprios segredos e urgências. A adrenalina crescia, correndo por suas veias. Tiago se virou rapidamente, a expressão de desespero invadindo seu rosto. "Se eles encontrarem o diário, descobrirão tudo. E se souberem que eu estou aqui, podem querer me matar." O pânico era palpável. A porta estremeceu com mais um impacto e um estalo alto ressoou. "Saiam agora!" A voz exterior era ameaçadora e imperativa. Clara estava em um labirinto de confusões. As revelações de Tiago, as verdades sobre seu avô e agora esse novo perigo se apresentando. "Eu não tenho certeza do que você é, Tiago." Ela respirou fundo. "Mas se você é mesmo meu pai, então me diga a verdade. O que está acontecendo aqui?" O nó na garganta de Clara se aperta, sem saber se queria ouvir mais.
Tiago hesitou, mas havia uma urgência crua em seus olhos. Clara, eu não sou somente seu pai, eu sou seu irmão. Ele jogou a bomba e o silêncio se instalou. Não podia ser verdade. As peças se encaixavam de uma forma perturbadora. Ninguém sabia, a sua mãe e eu. Nós éramos doentes na adolescência e ela decidiu me adotar como irmão, ocultando o verdadeiro laço que temos. A revelação cortou mais fundo que qualquer espada. Clara ficou aturdida. O chão parecia despencar sob seus pés. Você é meu irmão? Como isso pode ser? Precisamos sair agora! Ricardo gritou, impulsionando Clara para mais perto da porta dos fundos. Mas antes que pudessem se mover, a porta da frente foi arrombada com um estrondo. A casa tremeu e os homens mascarados entraram, olhos determinados iluminando o espaço. "Cadê o diário?" um deles exigiu, a voz rouca e baixa como um rosnado. Clara percebeu um familiar no grupo. O coração dela afundou. Era Pedro, um amigo de infância, que agora estava envolvido neste caos. Como ele se tornou parte disso? Tiago gritou em resposta ao comando. Nunca! E jogou-se na frente de Clara. Nesse momento, tudo se transformou em um borrão. Os homens avançavam, e em meio à confusão, há uma explosão de luz, e o cheiro forte de fumaça invadiu seus pulmões. Um incêndio. Clara percebeu que alguém tinha acendido uma bomba de fumaça, criando um tumulto. "Saia!" Foi tudo o que conseguiu gritar para Tiago, que estava paralisado. As chamas começaram a se espalhar, queimando o passado e acendendo novas verdades. Clara se virou, sentindo o calor extremo do fogo. Entre gritos e caos, a realidade se tornava mais surreal. O que mais estaria escondido? O que esse dia ainda reservaria? E enquanto as chamas dançavam ao seu redor, Clara soube que tudo mudara para sempre. Ela tinha um irmão que era seu pai. Uma verdade que poderia destruir ou unir suas vidas. Com último olhar para Tiago, que se esforçava para encontrar o diário, Clara fez uma escolha. Preciso descobrir, mesmo que isso custe tudo. E assim, cercada por fumaça e incertezas, Clara se lançou para fora da porta dos fundos, disposta a enfrentar o desconhecido. Clara sentiu a fumaça entrando em seus pulmões enquanto corria para fora. A adrenalina a fez ignorar a dor e o medo. E ao olhar para trás, viu Tiago lutando para conter os homens mascarados. "Vamos, Tiago!" gritou. Mas ele hesitou, como se estivesse preso em uma batalha interna. "Não posso deixar que eles peguem o diário." Seu olhar estava fixo na mesa onde o diário de sua mãe ainda estava, à mercê dos intrusos. Ricardo a puxou mais para longe, mas Clara hesitou um momento. Tudo isso parecia uma armadilha e a ansiedade a envolvia como uma neblina. "Eu não posso deixar isso para trás." A determinação brotou em seu peito. Mas antes que pudesse voltar, uma voz familiar ecoou pelo ar. "Tiago, por favor!" Era a voz de uma mulher, aguda e cheia de desespero. Clara virou-se e o mundo parou. Era Helena, sua mãe que todos achavam ter morrido há anos. "Mãe? Mas como?" A confusão a atingiu como um tsunami. Os homens ao redor pararam e o olhar dos intrusos se desviou em direção à mulher. Clara sentiu o chão desmoronar. Helena não deveria estar ali. O que estava acontecendo?
Clara! Helena gritou, correndo em direção a ela. Você não sabe o que está acontecendo. Tudo isso é uma armadilha. As palavras saíam apressadas, como se a verdade precisasse ser exposta antes que fosse tarde demais. Ao que você está se referindo? A voz de Clara tremia. Sentia um turbilhão dentro dela. Sua mente tentava processar a nova realidade. Por que você nunca me disse que estava viva? E como você conhece Tiago? Helena olhou para o primo. Seu olhar era uma mistura de súplica e raiva. Tiago é mais complicado do que você imagina. E aqueles homens, eles estão atrás de algo muito maior do que o diário. O grupo de intrusos começou a se mexer, como se a confusão os tornasse mais agressivos. Você não pode ficar aqui. Temos que sair antes que eles percebam que estamos juntos. O desespero na voz de Helena era palpável. Mas onde você esteve? O que aconteceu com você? Questionou Clara. As peças ainda não se encaixavam. Helena hesitou, parecendo perder a confiança. Eu não fiz essas escolhas, e a voz dela falhou. Fui obrigada a me esconder, Clara. A sua vida dependia disso. O peso das palavras caiu como uma bomba. Clara agora sabia que seus medos não eram apenas fantasma do passado, mas uma realidade que engoliria a todos se não agissem rápido. Mas Tiago estava ali, e a revelação de que ele era seu irmão a deixava confusa. Não temos tempo! Gritou Ricardo, puxando Clara para fora da casa. Eles estão vindo! Do lado de fora, Clara podia sentir o ar se tornar mais denso, como se o próprio destino a observasse. Helena e Tiago a seguiam, e Clara se perguntou como tudo isso estava interligado. O que mais tinham escondido dela? Os segredos pareciam crescer em número, e o que deveria unir a família agora a estava separando. A situação se intensificou quando Clara olhou para o céu. Uma estrondosa sirene começou a tocar, misturando-se com a fumaça e as chamas. Era a polícia. Um grito cortou o ar e algo a fez parar. Era a voz de um homem, um dos intrusos. Não deixem eles fugirem! E então um tiro ecoou. Clara congelou. O som fez seu coração pular uma batida e ficou paralisada, o medo a dominando. Não era só uma fuga, era uma corrida pela sobrevivência. A verdade dela e da família estava indo para o lado escuro. O que realmente estava escondido sob as camadas da história de sua mãe. Por que Tiago era também seu irmão? E, acima de tudo, quem era realmente Helena? As respostas estavam mais perto do que nunca, mas agora surgiam questões ainda mais profundas. Clara sabia que estava prestes a atravessar uma linha sem volta. Enquanto a fumaça se dissipava e a luz da sirene se aproximava, ela sentiu que tudo o que conhecia estava prestes a se transformar novamente. E a verdade que buscava poderia muito bem ser o que a destruiria. Clara sentiu a fumaça entrando em seus pulmões enquanto corria para fora. O caos a envolvia e, ao olhar para trás, viu Tiago lutando para conter os homens mascarados. "Vamos, Tiago!" gritou. Mas ele hesitou, preso em uma batalha interna. Não posso deixar que eles peguem o diário. Seu olhar estava fixo na mesa onde o diário de sua mãe ainda estava, à mercê dos intrusos. Ricardo a puxou mais para longe, mas Clara hesitou. Tudo isso parecia uma armadilha, e a ansiedade a envolvia como uma neblina. Eu não posso deixar isso para trás! Determinação brotou em seu peito. Mas antes que pudesse voltar, uma voz familiar ecoou pelo ar. "Tiago, por favor!"
Era a voz de uma mulher, aguda e cheia de desespero. Clara virou-se e o mundo parou. Era Helena, sua mãe, a mesma mulher que todos acreditavam ter morrido há anos. Mãe? Ela mal conseguiu articular as palavras. Como ela podia estar ali? O que estava acontecendo? Os homens ao redor pararam e o olhar dos intrusos se desviou em direção à mulher. O choque a atingiu como um soco no estômago. Clara! Helena gritou, correndo em direção a ela. Você não sabe o que está acontecendo. Tudo isso é uma armadilha. Suas palavras saíam apressadas, como se a verdade precisasse ser exposta antes que fosse tarde demais. Ao que você se refere? A voz de Clara tremia. Sentia um turbilhão dentro dela, sua mente tentava processar a nova realidade. Como você conhece Tiago? Helena olhou para o primo, seu olhar uma mistura de súplica e raiva. Ele é mais complicado do que você imagina. E aqueles homens estão atrás de algo muito maior do que o diário. O grupo de intrusos começou a se mover. A tensão se intensificava. Você não pode ficar aqui. Temos que sair antes que eles percebam que estamos juntos. O desespero na voz de Helena até era palpável. Mas onde você esteve? O que aconteceu que você? Questionou Clara. As peças ainda não se encaixavam. Helena hesitou, parecendo perder a confiança. Eu não fiz essas escolhas. E a voz dela falhou. Fui obrigada a me esconder, Clara. Sua vida dependia disso. Uma batida forte na porta interrompeu o momento. Saiam agora! A voz exterior era ameaçadora e imperativa. Clara estava em um labirinto de confusões. As revelações de Tiago, as verdades sobre seu avô e agora essa nova tensão. Ricardo puxou Clara para fora da casa. Eles estão vindo! Do lado de fora, Clara podia sentir o ar se tornar mais denso, ameaçador. Helena e Tiago a seguiam e Clara se perguntava como tudo isso estava interligado. O que mais tinham escondido dela? As perguntas afloravam. Então a porta estremeceu com mais um impacto. Um tiro ecoou. Clara congelou. O som fez seu coração saltar no peito e rapidamente virou-se para ver a direção do disparo. Para seu horror, um dos homens mascarados caiu no chão, atingido. Com ele, uma figura que ela conhecia bem, aparecendo em meio ao caos. Felipe, seu pai, um homem que todos acreditavam estar morto, mas agora estava ali, com uma arma na mão. Get back! Gritou ele, a voz carregada de raiva e desespero. Clara ficou em estado de choque. Pai, você está vivo? As palavras saíram como um sussurro. A verdade, que até então parecia incompreensível, agora se aprofundava. O homem que ela pensava ter perdido há anos, que a mãe sempre dissera estar fora de cena, estava ali, bem na sua frente. Não há tempo para explicações agora. Ele olhou para os mascarados, uma fúria intensa em seu olhar. Eles têm uma dívida com a nossa família e precisam pagar. Que isso significava? A confusão tomou conta do ambiente. Helena olhou para Felipe, seus olhos cheios de dor. Por que você voltou? Por que não me disse que estava vivo? Envolvidos em uma tensão mortal, Clara sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor. Tiago se virou, a expressão de horror refletindo a dela. Você não era só um amante. Você é a razão pela qual estamos sendo perseguidos. Então, o que estava prestes a acontecer pareceu se mover em câmera lenta. Felipe carregou sua arma e apontou para os homens. Mas antes que pudesse disparar,
Outro tiro ecoou e ele cambaleou para trás, atingido. Clara gritou, o horror se espalhando e o tempo pareceu parar. Felipe não era o herói que todos queriam. Ele era parte do problema. Não, pai! E enquanto ele caía, a imagem de sua vida se desfez como fumaça. A verdade sobre sua família, seus laços e segredos, decidiu não oferecer um caminho para a redenção, mas um abismo profundo de tragédias interligadas. A confusão aumentava enquanto Clara olhava para Tiago, depois para Helena. Eu não sei em quem confiar. Palavras cruz e agora, com Felipe caindo aos pés dela, tudo parecia um truque cruel do destino. Se ele está aqui, o que mais está por vir? Em meio ao grito agudo da sirene, Clara percebeu que a linha entre quem era amiga e inimiga estava se desvanecendo. O peso das revelações a esmagava. Naquele instante, uma única ideia tomou conta de seu pensamento. Havia muito mais acontecendo e o jogo estava longe de acabar. Clara sentiu a fumaça invadir seus pulmões, enquanto lutava para entender a cena diante dela. O corpo de Felipe caía e o peso da verdade a esmagava. O que estava diante dela parecia um pesadelo. Pai! O grito escapuliu de seus lábios como um suspiro de desespero. A realidade, que há pouco era apenas confusa, agora era um caos. Cada fragmento de sua vida se despedaçava diante de seus olhos. Tiago, seu irmão ou pai, isso ainda era uma confusão. Lutava contra os intrusos. A tensão nas expressões dele era inegável. Precisamos sair agora. A voz de Ricardo ecoou, mas o choque estagnava seus corpos. Helena, com lágrimas nos olhos, parecia paralisada. O grito de uma das figuras mascaradas cortou o ar. Peguem eles! Não deixem escapar! Um movimento rápido e a casa parecia estar cheia de sombras se movendo em direção a eles. Clara hesitou, a adrenalina pulsando, mas a incerteza prendia. O que era mais real? O homem caindo no chão ou a revelação devastadora que acabara de receber? Então, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor. A porta dos fundos, a única saída segura, foi arrombada com um estrondo. Clara virou o olhar e viu uma figura familiar. Alguém que ela nunca esperava ver. Era sua avó. Vovó? A palavra deixou seus lábios entreabertos num estado de incredulidade. Como ela estava ali? Clara lembrava de histórias de sua infância sobre sua avó, uma mulher forte e destemida, mas que todos acreditavam estar em um asilo. Clara, temos que ir! As palavras saíram de sua avó com urgência, mas havia algo nos olhos dela que não se encaixava. Ela parecia tensa, e com isso, novo nó apareceu na garganta de Clara. Mas como você está aqui? Seteu o coração disparar. Enquanto tentava decifrar isso, um estalo. Outro tiro. A avó jogou-se à frente de Clara, os braços abertos em um gesto de proteção. O tempo parecia parar. Todos estavam em choque. E então, o inédito. A avó puxou uma arma de dentro da bolsa como um truque de mágica. O que você está fazendo? O desespero e a incredulidade tomaram conta do ambiente. Clara mal conseguiu processar a visão. Eles estão atrás de você, e eu não vou deixar que façam mal a você, a nenhum de vocês. O tom da avó era grave, perturbador, algo que Clara nunca tinha ouvido antes. O que havia acontecido com a mulher que ela conhecia? Ela é a chave, Clara! Gritou Tiago, seus olhos ardendo em um medo primal.
Nossa família está envolvida em algo muito maior. Você precisa entender. A tensão explodiu. Clara não tinha certeza de quem eram os amigos ou os inimigos. O que estava acontecendo? A verdade que parecia estar aflorando a envolvia e deixava muito mais confusa. A avó, a mulher que sempre defendeu uma vida tranquila, agora estava no meio daquela bagunça. Nesse momento, a realidade se tornava ainda mais distorcida. O olhar de todos se voltou para a avó com um misto de medo e respeito. O que mais ela escondia? Fez parte disso, não fez? Clara a confrontou enquanto a fumaça circundava seus corpos. O nó na garganta parecia quase insuportável. Eu fiz... A avó começou, mas a voz falhou com as palavras. E você precisa saber que não é só o diário. Os segredos são mais profundos do que você imagina. Eles nos conectam. Um grito cortou o desespero. Vamos! A hora é agora! Ricardo puxou Clara, mas a avó avançou com determinação. Clara estava em conflito. Confiar ou não? E então o chão sob eles estremeceu. Outro disparo. O som de vidro quebrado. Clara viu a sombra de um homem de pé diante deles, segurando um dispositivo. É hora de acabar com isso. Ele pressionou um botão. A porta do fundo explodiu em pedaços. O pânico tomou conta. Clara se viu sendo arrastada para fora, mas um grito a fez parar novamente. A avó estava em perigo. A adrenalina tomou conta e, em segundos, a verdade da avó, do diário e da própria família transformou tudo em um pesadelo. O que mais poderia vir à tona? Quem realmente eram de fato? O que mais ela não sabia? Clara sentiu o mundo se desmoronando enquanto um novo futuro sombrio a aguardava, envolta em mistérios que desafiariam tudo o que ela acreditava. Clara sentiu a fumaça invadir seus pulmões enquanto lutava para entender a cena diante dela. O corpo de Felipe caía e o peso da verdade a esmagava. Pai! O grito escapuliu de seus lábios como um suspiro de desespero. A realidade, que até pouco era confusa, agora era um caos. Cada fragmento de sua vida se despedaçava diante de seus olhos. Tiago, seu irmão, ou pai, a confusão a consumia. Lutava contra os intrusos. A tensão nas expressões dele era inegável. Precisamos sair agora! A voz de Ricardo ecoou, mas o choque estagnava seus corpos. Helena, com lágrimas nos olhos, parecia paralisada. O que vamos fazer? Eles vão nos pegar! Aquele momento parecia segurar o tempo. O som do disparo ainda ecoava e o mundo ao redor de Clara parecia um borrão. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Eles tinham que fugir, mas para onde? Para longe de casa, para longe da verdade. Saiam agora! Gritou um dos homens de capuz. Clara voltou sua atenção para a porta. O pânico começou a se espalhar. Tiago estava lá, lutando, mas não apenas contra os homens. Parecia também lutar contra o que a revelação significava para ele. Clara, a avó... Tiago começou, mas as palavras morreram em sua boca quando algo mudou. A avó, que acaba de proteger Clara, estava ali. Sua presença tinha um peso quase palpável. Clara, você não pode confiar neles. As palavras saíram apressadas, mas antes que ela pudesse processar, ainda aturdida com a aparição dela, outra explosão de vidro ecoou. Outro grito cortou o ar. E então, como um efeito dominó, a verdade corrompeu tudo.
Clara viu a avó puxar algo de dentro da bolsa. Não era uma arma, mas um dispositivo, uma pequena caixa com um brilho intenso. Você não pode fazer isso, vovó! Clara gritou, o horror crescendo na visão. Você está colocando todos nós em perigo! Mas a avó apenas sorriu. Um sorriso que fazia o estômago de Clara embrulhar. Não, Clara, é hora de você saber a verdade. Foi o que sua avó respondeu, a voz firme, enquanto apertava um botão na caixa. A luz emanada iluminou o ambiente e, em um segundo, a realidade se virou de cabeça para baixo. Uma projeção começou a surgir no centro da sala. Imagens e sons ecoando. Clara viu cenas do passado que não deveria ter visto. Um encontro secreto entre a sua mãe e um homem. Não era Felipe, mas sim o verdadeiro sedutor. Alguém que estava ligado à história oculta e sombria da família. Você nunca pensou que não era apenas o diário. Pensou? A avó continuou sem desviar o olhar de Clara. Esses homens atrás de nós são apenas um pedaço do quebra-cabeça. E você faz parte dele. A projeção revelava segredos, mentiras e algo ainda mais devastador. Seus avós não eram apenas personagens de histórias antigas. Eles eram algo muito maior, um legado criminal que se estendia por gerações. O sedutor era mais que um amante. Ele era o líder de uma organização criminosa. Um homem muito mais perigoso do que todos ali imaginavam. Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Por que você nunca me contou? Quais são os verdadeiros laços que temos? Sua voz era quase um sussurro. As lágrimas começam para te proteger, para manter você fora disso. Mas então, em um ato inesperado, a avó para de falar e foca em Tiago. Você precisa saber que não só Clara é a chave. Você também é. O que tem dentro de você é o que eles procuram. Tiago, que aparentava estar em choque, foi tomado por uma onda de emoções. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíam de sua boca. A conexão entre eles, o que significava realmente serem irmãos, estava finalmente revelando suas camadas mais sombrias. Antes que Clara pudesse perguntar mais, um novo barulho se aproximou. E o ar tornou-se denso com tensão. O núcleo da verdade estava emergindo, trazendo à tona segredos que ameaçavam a todos. Seu passado não é apenas nosso passado, disse a avó. E o impacto das palavras a fez estremecer. Você vai ter que decidir. Permanecer na segurança da ignorância ou abraçar a sua herança. E foi nesse momento que os homens mascarados, agora com rostos iluminados pela luz, começaram a avançar. Clara sentiu um frio na espinha. Tudo estava prestes a mudar, mais uma vez, e a escolha que ela teria que fazer poderia decidir o destino de todos ao seu redor. A verdade era mais dolorosa do que ela poderia imaginar, e o desfecho desta sequência de revelações estava prestes a se desdobrar, envolvendo a todos em um emaranhado ainda maior de caos e segredos que ameaçava engolir suas vidas. Clara não sabia o que pensar. A projeção iluminava a sala, revelando a verdade oculta que tinha se desenrolado por tantos anos. A avó, com uma arma em punho, parecia tão determinada quanto assustada. Seus olhos dançavam entre os homens de capuz e Clara. Eles não
podem saber sobre você. Ela gritava, mas a confusão em Clara só aumentava. O olhar dela se fixou em Tiago. Seu irmão ou pai, ou o que quer que ele fosse. Você sabia disso? A voz de Clara tremia, o peito apertando. Você sem... Tiago balançou a cabeça. Não era assim que eu queria que você soubesse, Clara. Todos nós estávamos tentando te proteger. A frustração na sua voz era palpável. As palavras foram cortadas por um barulho estrondoso. O grupo de homens avançava, decididos. Clara sentiu pânico subir. O que eles queriam? O diário? A verdade? O ar estava tenso e os rostos mascarados se destacavam, obscuro e ameaçador. Vovó, o que fazemos? Clara gritou, mas a avó já se movia. Ela se colocava entre Clara e o grupo de invasores. Fiquem atrás de mim! Era o espírito de determinação, mas também de desespero. O peso de tantas mentiras e verdades sempre ocultas ameaçava desmoronar. Helena, a mãe, estava paralisada, sem saber para onde se virar. Nosso tempo acabou! Gritou, e o olhar de medo a consumia. Todos, agora! A voz de um dos homens era como um rugido. Clara sabia que o tempo se esgotava, mas uma chama de coragem cresceu dentro dela. Era hora de confrontar tudo! Ela olhou para a avó e o irmão. Se eles querem a verdade, então que a tenham. Nós não vamos deixar que isso defina quem somos. A determinação tomava conta. Tiago e Helena se trocaram olhares surpresos e, em um movimento quase unânime, aceitaram o desafio. A avó, segurando a arma, olhou bem nos olhos de Clara. Você está pronta para isso, menina? A pergunta era um mergulho no abismo. Clara sentiu o coração disparar, mas a resposta estava lá, vibrante. Sim, os homens entraram abruptamente. Clara deu um passo à frente. O que querem de nós? Ouviu o som de sua própria voz, forte. Um dos homens deu um passo à frente, com um sorriso que era uma ameaça disfarçada. A verdade! Agora! Clara podia sentir a intensidade no ar. Todos estavam prontos para lutar, defendendo o que era seu. Mas a avó, segurando firmemente a arma, fez um movimento surpreendente. A verdade custa caro. Qual de vocês está disposto a pagar? O desafio foi audacioso. Você não tem ideia do que está lhe dando. O homem disse, indignado. O que era essa briga? Clara queria gritar, queria saber, mas era hora de agir. E ela não estava sozinha. Tiago se atirou adiante. Temos algo para vocês. Uma verdade que vocês não esperavam. A tensão crescia. Era como se a sala estivesse prestes a explodir. Um movimento repentino. Tudo aconteceu em um flash. Um tiro disparou. Clara piscou e viu o corpo de um dos homens caindo. Um silêncio absoluto após o estrondo. A avó se moveu. Agora! Vamos! O caos estava instalado! Velocidade! Clara e os outros se lançaram para fora, atravessando a porta dos fundos, enquanto a fumaça se elevava atrás deles. O pânico da sala se dissipou para as ruas, enquanto olhares de curiosidade se voltavam para eles. A rua estava escura, mas o carro da avó esperava estacionado. Entrem! Ela gritou. Em atitude instintiva, Clara se jogou para dentro. Tiago estava ao seu lado e Helena se acomodou na frente com a avó. O motor roncou! Clara olhou para trás. O passado a chamava, mas era hora de seguir em frente. Nós vamos descobrir a verdade!
Juntos, a expectativa e o medo se entrelaçavam, formando um novo futuro. Um futuro de escolhas e descobertas. Enquanto a cidade desaparecia pelo retrovisor, Clara olhou para frente. Precisava desvendar os mistérios que cercavam sua família. Mas em seu coração, sabia que cada nova revelação seria uma chance de se aproximar ou se afastar. E assim, enquanto a escuridão da noite envolvia tudo ao redor, Clara decidiu que nunca mais voltaria a ser a mesma. Já sentia que este era apenas o começo. E você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este momento. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.